Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem? Finalmente chegamos à parte dos resumos bimestrais, ou seja, finalmente finalizamos, a matéria em si do segundo bimestre e a nossa revisão vai começar justamente pelo capítulo em que paramos, ou seja, o capítulo 6 sobre frações, que é uma matéria bem complexa, A gente viu que tem vários tópicos e conforme a última aula eu vi que vocês têm certa dificuldade. Então, vamos começar a revisão pelo último capítulo que vimos, certo? A partir de agora, as aulas vão ser mais curtinhas, tá? A gente vai sempre avaliar esse resumo, o que estudei ao longo de cada capítulo. Então, na aula de hoje, por favor, página 196. A gente vai relembrar conceitos como ideias de fração, fração própria, imprópria, como é que se encontrava uma fração equivalente, como era feita a comparação, dentre outros tópicos. Então, o conceito base, de fração, elas representam a parte de uma quantidade ou unidade que foi dividida em partes iguais. Aqui eu tenho uma representação de uma fração. Conforme for aparecendo aqui as respostinhas, vocês vão completando na apostila, ok? Como vocês sabem, o numerador é a quantidade de partes consideradas, é o número que fica em cima aqui do traço da fração, e o denominador, que é o número que fica embaixo, representa a quantidade de partes iguais em que o inteiro foi dividido, ok? Lembra que a gente poderia classificar essas frações entre própria e imprópria? Fizemos algumas atividades a respeito disso. Então, olha, quando o numerador de uma fração é menor do que o denominador e diferente de zero, então ela é uma fração própria. Mas também, gente, existem os casos em que uma fração representa quantidades iguais a 1 ou maiores do que 1 ou o número zero, que é o caso de uma fração imprópria, tá? Ou seja, é quando eu tenho um numerador maior do que o meu denominador, tá? Dando continuidade, vamos lembrar o conceito de frações equivalentes, simplificação e o que era uma fração irredutível. Então, acompanhando aqui, olha, para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número natural, diferente de 0 e de 1. Se não for mais possível simplificá-la, então ela é uma fração irredutível. Então, sempre que você faz o que se pede no exercício e você tem sua resposta final, você tem que observar se eu não consigo simplificar, ou seja, diminuir um pouco mais essa respostinha. Você tem que simplificar até chegar a uma fração aonde eu não consigo mais dividir nem numerador e nem numerador pelo mesmo número. E essa fração é chamada irredutível. Olha um dos métodos para se encontrar frações equivalentes. Basta a gente multiplicar ou dividir, o numerador e o denominador por um número diferente de zero. Então, aqui, olha, 3/4, olha quantas frações equivalentes a gente pode encontrar. E fora essas, a gente infinitas possibilidades, tá? Lembrando, sempre multiplicando os dois termos pelo mesmo número, tá ok? Dando continuidade, agora na página 197. Vamos lá, agora com relação às comparações entre frações. Ao comparar frações que têm denominadores iguais, o maior delas é aquela que tem o maior numerador, ou seja, bem fácil. A gente viu que quando eu tenho frações com denominadores iguais, bastava olhar os números que estavam ali em cima no numerador. Mas, para comparar frações com denominadores diferentes, obtemos frações equivalentes com o mesmo denominador. Ela era aquela parte mais chatinha, que não bastava apenas fazer um comparativo entre numeradores. Eu tinha que encontrar primeiro uma fração equivalente com denominadores iguais para daí então fazer esse comparativo, certo? A gente também viu o conceito de porcentagem. Olha, aqui a gente tem um exemplo de como escrever uma porcentagem na forma de uma fração irredutível. Ou seja, 40% a gente sabe que é uma razão de um total de 100 partes, E aí eu quero achar uma fração irredutível, ou seja, simplificar, diminuir essa fração. Então, 40 e 100 são números pares que terminam em zero, então são divisíveis por 2, aí eu diminuí um pouquinho essa fração, só que eu posso continuar dividindo. 20 e 50 terminam com zero, números pares, então vou continuar dividindo por 2. Agora, 10 e 25, eu não poderia continuar dividindo por 2, já que 25 não é divisível por 2, Mas ambos números estão na tabuada do 5. Então, se eu fizer isso, dividir os 2 por 5,
eu fiquei com 2 quintos. Esse 2 quintos é chamado fração irredutível, porque não existe 2 e 5 em nenhuma tabuada, né? Não tem na tabuada do 2, do 3, do 5, enfim. Então, chegamos na minha resposta final. E, resumindo, né, porcentagem é uma razão que corresponde à parte considerada de um total de 100 partes. Podemos representá-la como uma fração cujo denominador é igual a 100. Então, eu posso representar a porcentagem dessa forma, né, com o símbolo da porcentagem, ou então na forma de uma fração cujo denominador seja igual a 100, certo? E aí, o último tópico que a gente viu na aula de sexta-feira, adição e subtração entre frações. Olha, quando eu tinha denominadores iguais, muito fácil, né? Bastava eu somar aqui meus numeradores. Agora, nesse segundo exemplo, eu tenho uma subtração entre frações com denominadores iguais, ó. 15 menos 8, 7, 7 sextos, facinho. Mas aí vinha o caso mais específico, né? Quando os denominadores são diferentes, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar com frações equivalentes com o mesmo denominador. Então, aqui, olha, 2 terços mais 1 quarto, denominadores diferentes. Aí, você pode escolher o método que você quer utilizar para achar frações equivalentes com denominadores iguais para achar sua resposta final. Aqui um exemplo de soma entre frações com denominadores diferentes e aqui um exemplo de subtração com denominadores diferentes. Lembra do método prático que eu expliquei na aula passada? Ó, eu acho muito mais fácil fazer 3 vezes 4, que é 12, então esse vai ser meu denominador em comum entre as duas frações, e depois eu multiplico cruzado. Ó, 2 vezes 4, 8, tá aqui, e 1 vezes 3, 3. Pronto, agora basta somar. 8 mais 3, 11 dozeavos. Aqui, mesmo critério, prefiro o método prático. Como é que é mesmo? Faço uma multiplicação entre os meus denominadores, tá? E assim você consegue fazer todas as frações. Tá ok, pessoal? Então, por hoje é só. Agradeço a participação de vocês e vamos continuar revendo algumas atividades, fazendo as devidas correções, tá bom? Para não ficar nenhuma dúvida pendente. Ótimo dia de estudos, pessoal, e até a próxima!